Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 26 de março de 2025. O exército russo bombardeia as suas próprias posições. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. E reitero o convite para você que assiste e não é inscrito a inscrever-se no canal, porque aqui você vê a verdade. Obrigado. A Ucrânia desenvolveu bloqueadores, muito recentemente, de uma maneira rápida, que confundem as bombas planadoras, as famosas que nós chamamos de bombas Glide da Rússia, encerrando a era de ouro desses ataques de precisão das bombas Glide. E estão tendo sucesso, eles interferem e muitas vezes desviam as bombas Glide, fazendo com que elas bombardeiem o próprio exército da Rússia. Os sistemas de guerra eletrônica da ucranianos, eles estão efetivamente interrompendo as bombas planadoras guiadas por satélite da Rússia, fazendo com que elas errem alvos. Esses erros amplos estão se tornando cada vez mais comuns ao longo da frente do teatro de operações em torno de 1.200 a 1.300 quilômetros. E à medida que a Ucrânia ela implanta esses bloqueadores mais avançados em setores críticos, os russos têm tido perdas em executar os seus bombardeios com sucesso. Eles, inclusive, já aconteceu das bombas pela interferência desse novo equipamento desenvolvido pelos próprios técnicos, engenheiros e cientistas ucranianos. Eles interferem na direção que a bomba está tomando e desviam ela. E muitas vezes eles têm conseguido desviar, inclusive para atingir as posições militares da própria Rússia. No ano passado, esses caças bombardeios que despejavam bombas guiadas sobre a Ucrânia, eles faziam até 100, às vezes um pouco mais, 120 bombas por dia ao longo de todo o teatro de operações. Essas bombas guiadas, elas são por satélite, como a KAB, ou a UMPK. Elas podiam viajar 40 quilômetros, talvez um pouquinho mais. Muita gente falava 60 quilômetros, mas a precisão não era tão boa. Então viajavam com a precisão mais ou menos boa, 40 quilômetros. E na época as forças ucranianas elas não tinham meios para conter esses ataques. Mas antes disso, porque eles já estavam atacando antes, a Ucrânia começou a desenvolver, vamos dizer, um antídoto para essa doença chamada bomba Glide russa. E essa situação mudou com a implantação desses sistemas avançados de guerra eletrônica. Então, a guerra eletrônica, com relação a esse tipo de arma, essa bomba guiada, ela foi desenvolvida e ela está fixada em uma estrutura específica, E a bomba detona ou num campo vazio, onde não tem nada, ou, dependendo onde ela detonar, ela pode detonar em cima das próprias tropas invasoras criminosas russas. Então tem aqui um blog no Telegram, um canal não oficial da Força Aérea Russa chamado Fighter Bomber. E a maioria das coisas que acontecem na Força Aérea Russa estão nesse canal. É em russo, talvez tenha em inglês, não sei. E ele mesmo falou que a era de ouro do kit de orientação de bombas, ele chama de bombas divinas, que vinham do céu, É sarcástico esse blog, Acabou tendo vida curta. O canal que anteriormente afirmava que essas armas eram precisas a 5 metros de um alvo, ou seja, a precisão delas era de 5 metros. Se cair 5 metros do alvo, o alvo seria atingido também, Ele admitiu que, embora as bombas ainda estejam voando, há um porém, ele disse, o próprio Fight Bomber, O principal motivo é que os bloqueadores de rádio ucranianos se tornaram tão eficazes e numerosos que saturam a linha
de frente. Ele chamou o teatro de operações todo como linha de frente. As bombas planadoras guiadas por satélite KAB e UMPK dependem da constelação de satélites GLONASS da Rússia para navegação e correção de curso. Então aí os bloqueadores ucranianos eles interferem nessa comunicação entre essas bombas e seus satélites de navegação, e fazendo com que eles desviem o curso e detonem inofensivamente em regiões, mas às vezes ofensivamente, os ucranianos têm feito com que eles detonem em posições russas, inclusive na logística russa, em estradas russas, onde eles conduzem a sua logística. A principal razão, de acordo com o Fight Bomber, né, é que os bloqueadores de rádio ucranianos são eficazes mesmo, né? E essas bombas planadoras, então, algumas ainda estão atingindo alvos, mas não todas. Elas estão sendo implantadas, por enquanto, ali na linha de contato, ou seja, nas linhas de frente do teatro de operações. E, enquanto isso, a arrogância e a subestimação sistemática que os russos fazem da Ucrânia, acho que isso chegou a ser uma deficiência sistemática, porque eles não conseguiram desenvolver uma arma com esse potencial, porque a Ucrânia também lança bombas Glide em cima da Rússia, né? Isso explica porque, apesar de tudo isso, significativamente a Rússia tem mais recursos, tem mais aviões, tem mais bombas, mas não consegue atingir o objetivo. Na realidade, a inteligência, que não é inteligência militar de informações, mas a inteligência de cérebros, né, que a Ucrânia tem, parece que tem sido muito eficaz na construção de novas tecnologias militares eletrônicas para fazer frente ao inimigo criminoso da Rússia. Tem um artigo no 1945, é um americano, né? Ele usa o exemplo de bombas aéreas guiadas, né? Ele disse que a Rússia não conseguiu tomar a Ucrânia naquele tempo que ela disse que conseguiria. Essa é a grande arrogância, é uma derrota isso para a Rússia, e agora também essa característica de ela estar sendo derrotada tecnologicamente pela Ucrânia, essa publicação 1945 estar analisando esse produto ucraniano. É uma revista que fala sobre assuntos militares apenas, é especializada no tema militar, né? Armamentos e coisas assim. Os caças bombardeios russos, eles lançavam bombas guiadas diariamente, então, como nós vimos, e principalmente nos centros regionais de Kharkiv, Zaporizhia, na região de Donetsk, que é muito demandada pelas tropas russas, né? E o pico desses ataques ocorreu agora em setembro do ano passado. Eles chegaram a lançar entre 900 a 1.000 bombas guiadas em uma semana e tiveram sucesso. Ainda não tinha sido ainda lançado oficialmente, eu estou falando lançado, não sei se esse é o termo, mas implantado, vamos dizer assim, instalado na linha de frente esses equipamentos ucranianos para desviar as bombas Glide. Então, as bombas Glide, de fato, eram a dor de cabeça para o exército ucraniano, que agora está aliviando a sua dor de cabeça com esse antídoto, com esse remédio desenvolvido pelos cientistas ucranianos. É uma grande carga explosiva, levava a consequências, não levava devastadoras e no ponto de impacto. No entanto, com o tempo, os ucranianos conseguiram de fato, desenvolver esse sistema. O sistema chama-se LIMA, L-I-M-A. É uma combinação de simples bloqueio de sinal, ele substitui as coordenadas, né? Engraçado que ele consegue entrar no chip do russo, né? E que está sendo guiado por um satélite russo, ele consegue entrar e, ele pode bloquear ou substituir as informações ali. Quando eles têm atacado as próprias linhas russas, né, é porque a Ucrânia conseguiu mudar as coordenadas e deu as coordenadas onde estão as tropas russas. É um negócio que eu acho fantástico, né? Na época, os russos se concentraram em bombardear posições avançadas das Forças Armadas ucranianas na linha de contato, né? Mas em um certo ponto os ucranianos conseguiram construir isso
né, e construindo de uma maneira muito rápida, né, muito eficiente. Então, isso é bom, ou seja, a sua arrogância e a incapacidade russa de se adaptar no campo de batalha, eles estão rapidamente, permitem à Ucrânia vencer eles em muitas etapas, como aconteceu com a invasão de Kursk, como está acontecendo em Belgorod agora, isso no terreno e também na parte da tecnologia. A Ucrânia está dando uma demonstração da capacidade não só do seu exército, da sua força aérea, mas também da sua tecnologia, com seus cientistas e engenheiros trabalhando firmemente nisso. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Inscreva-se. Não esqueça que aqui você viu a verdade. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.